Em meio a tanta gente da imprensa e das torcidas rivais também que duvidaram do Corinthians, genuinamente, realmente duvidaram do Corinthians, não só na questão de zoeira, mas que desdenharam desse time do Corinthians. Não tô falando do time do começo do ano, não. Que esse daí qualquer um duvidava, porque realmente não tinha condição nenhuma daquele time se manter até o final do ano sem ser rebaixado, certo? A gente concorda com isso. O que eu critico muitas vezes e que muita gente critica é esse time do Corinthians, depois da chegada do Memphis Depay também, na montagem desse elenco, com esse treinador, esse time foi caçoado, esse time foi tirado o sarro desse time do Corinthians, apenas pelo fato do Corinthians não estar, naquela época, ganhando as partidas, tá? Ou ganhando de sequência, vamos dizer assim. Ganhava um, perdia um, empatava, tal. Quase não perdia, na verdade, empatava muito. Mas o time jogava bem, o time desempenhava um bom futebol, só não tinha muita sorte. Vamos dizer, por exemplo, o jogo contra o Internacional, o Corinthians jogou muita bola, no último lance do jogo tomou um gol de empate. E teve outro jogo também, a mesma coisa também, e alguns outros jogos que o Corinthians deixou escapar, tá bom? O resultado, sendo que jogou melhor do que o adversário, certo? Só que o time grande na zona de rebaixamento, o time grande ali naquela faixa da tabela, é sempre mais pesado, é mais difícil sair daquela situação. Porém, o time mostrava sinais de que poderia sim sair, e até de forma um pouco mais tranquila, pelo futebol que estava jogando, ok? Quando o Corinthians ia emendar uma sequência aí de jogos, se eu não me engano, o primeiro do confronto aí seria o Atlético Paranaense. O Sormani mandou essa aqui, se liga só. Presta atenção. Eu acho que o Corinthians faz 28 pontos até o final do campeonato. Ele tem quantos pontos? Eu acho que ele faz 53. É a pontuação do líder hoje. Ele vai bater Libertadores. São 12 jogos. 28 pontos em 12 jogos. 36. Faz a conta aí de qual que é o aproveitamento. De jeito nenhum. O Corinthians teria que ter um aproveitamento de campeão brasileiro para fazer isso. Aparentemente Internacional, tá? O Corinthians aqui estava enfrentando o Internacional, ou então foi depois do jogo contra o Internacional. Tá bom? Que foi 2-2. O Corinthians jogou muito aquele jogo. Foi o primeiro grande jogo do Memphis pelo Corinthians. Jogou muito bem. Mas teve azar. E o Roberto fez 2 gols. Fez 2 gols também nesse jogo. Isso, mas 77,7. 77% de aproveitamento. O aproveitamento do Corinthians hoje é de 32%. Ele precisa ter um aproveitamento de 77% para fazer essa pontuação. Eu acho que com esse time que o Corinthians tem agora, só para esse jogo contra o Fortaleza hoje, na Copa na Sul-Americana, são 5 novidades. O Corinthians ia enfrentar o Fortaleza na Sul-Americana. Se vocês lembrarem contra quem o Corinthians jogou no Brasileiro, tá, comenta aí. Com o Depay, vão ser 6 novidades. Eu acho que tem condições de fazer. Eu acho que o Corinthians faz 28 pontos. Tá vendo isso aí, cara? Isso aqui é simplesmente um cara... Tudo bem, o Sormani é meio louco, assim, fala as coisas uma hora, outra hora fala outra coisa totalmente diferente. Mas nesse caso aqui, ele acertou muito bem na questão de... O Corinthians está jogando muito bem. Esse time do Corinthians, ele tem força para reagir. E ele vai falar aqui, ó, agora atualizado. Presta atenção que ele falou aqui, mais recentemente, ele acertou de novo. Presta atenção. Com o Corinthians já com 53 pontos, acertou, olha o que ele falou aqui. E contextualizou o porquê que ele falou que o Corinthians chegaria a 53 pontos e depois deu outro palpite aí. Você pegava a escalação do Corinthians, era Cássio, Fagner, Cássio, Fagner. Hoje não, hoje é Hugo Souza. Por que ele citou Cássio? Porque era repetitivo e o time estava envelhecido e não tinha renovação. Acho que foi isso que ele quis dizer. Mateuzinho, André Ramalho, olha o Gustavo Henrique como melhorou. Os caras estão chegando e o time vai encorpando. Quando eu vi aqueles 2 jogos contra o Fortaleza, 5-0 no agregado, e não foi contra esses adversários que o Quesada falou, Vitória, Criciúma, Cuiabá. Pô, foi contra o Fortaleza, gente. Um time que tá arrumado, que joga junto há 4 anos. Então o time cresce de uma maneira geral. E eu olhando a tabela, vendo os jogos, etc e tal, eu falei, gente, eu acho que vai fazer 53 pontos. E eu vou errar. Será que eu vou errar? Eu disse, você vai chegar a 56. Você pegava... Olha o que ele falou no final. O que ele contextualizou foi o seguinte, cara, esse time aqui tá encorpando. Não é o mesmo time do começo do ano. Então, a análise está sendo feita em cima do Corinthians, está sendo errada demais. Ah, esse time é fraco. Os reforços chegando e o discurso se mantendo na galera. Entendeu? Não sei com que intenção. Se todos estavam com intenção de debochar do Corinthians apenas, né? Mesmo sabendo do potencial do time, ou se eles realmente estavam duvidando. Tá? O Sormani, ele pode criticar ele da forma que você quiser, tá? Mas uma coisa é fato, ele não desrespeitou o potencial do time.
ele não desmereceu o Corinthians em nenhum momento, tá? Sormani é meio loucão e tudo, faz comentários assim meio doido às vezes, mas dessa vez ele analisou o jogo, ele analisou o time, o desempenho do time do Corinthians, que vinha jogando muito bem, porém no brasileiro, somente no brasileiro, não estava desempenhando um bom futebol com esse time. Antes dos reforços, todo mundo duvidava que o Corinthians ia escapar do rebaixamento, todo mundo. Mas, depois dos reforços, muita gente continuou com o mesmo discurso, como se o time fosse o mesmo time do começo do ano ali com o Mano Menezes, sendo que não é. É outro time completamente diferente e que continuou sendo desmerecido por boa parte da imprensa. E o Sormani, eu quero mostrar aqui, eu quis mostrar para vocês aqui exatamente que ele acertou. E o Corinthians chegou aos 56 pontos, porque aqui foi antes do jogo contra o Grêmio, tá? Depois do jogo contra o Bahia, antes contra o Grêmio. Antes do confronto contra o Grêmio, na casa do Grêmio, ele já acreditava que o Corinthians ia fazer a 9ª vitória seguida. Então, parabéns ao Sormani pela coerência com o futebol. E você tá vendo o time jogando bem, mas não tá conseguindo resultado. Mas uma hora vai encaixar, cara. Uma hora um time grande como o Corinthians, se entrar em uma sequência, por exemplo, perder um jogo, a tendência é até empatar ou perder o próximo jogo. Cria uma pressão, principalmente se está na parte de baixo da tabela. Agora, se ganha um jogo, ganha bem, jogando bem, o cenário muda. Acho que foi isso que ele quis dizer, basicamente. Que quando esse time do Corinthians encaixasse com esses reforços, ia dar o que deu aí. Esse vídeo aqui é muito legal. O Yuri Alberto, pessoal, ó, chegou em casa, depois do jogo, depois de receber ali o seu prêmio. Merecido prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ó, Yuri Alberto, que depois do jogo contra o Grêmio foi recebido em casa com festa e até poropopó da sua família. Que faz e vive meu artilheiro. Bora ver aqui junto? Bora ver aqui. A criancinha ali começou a chorar, ficou com medo. Mas legal demais isso aqui, cara. Que fase, né, cara? Que diferença, né? O volante Ranieri do Corinthians comentou sobre a sua saída da equipe titular durante a temporada. Outro mérito aqui do Ramon Dias, tá? A recuperação do Ranieri, que é um ótimo jogador, cara. Que estava vivendo uma má fase. Foi justo ir para o banco, porque não vinha bem. Então quem entrou no meu lugar e ganhou a vaga foi por mérito. Acho que quando essa justiça e a balança está equilibrada, parabenizar também a comissão pelas escolhas que eles fazem, independente de estar jogando ou não, o maior objetivo é o Corinthians sair vencendo. Esse cara aqui, ele apareceu no Corinthians, era o principal jogador do time, o volante. Todo mundo falava, cara, o Ranieri é o melhor jogador do Corinthians. Até melhor que o Garro, estava jogando melhor até que o Garro. Porque o Garro não conseguia resolver todos os jogos, jogava sozinho também no meio campo, na criação. Só que esse cara aqui segurava muito as pontas, velho. Teve um momento que ele não tá jogando bem. Isso aí faz parte, tá bom? Ó, a psicóloga do Corinthians, Anaí Couto, publicou um texto do Yuri Alberto, né, pro Yuri Alberto. Segue o dono da mente e do abraço mais forte que conheço. O Yuri aumentou o nível de conceito do que é ser resiliente. Cara, sensacional. Verdade. Passou por uma avalanche de críticas desproporcionais, cobranças desrespeitosas, né, desrespeitos, dores, cirurgia e na vesícula, né? Tirou a vesícula. E nem por isso passou um dia sequer sem esse sorriso no rosto ou tratou alguém diferente. Que felicidade vê-lo terminar o ano como artilheiro do Brasileirão 2024. Parabéns. E aí, como você tá, doutora? Se você tá bem, eu tô bem também. Feliz férias. Maravilhoso. A mensagem que ele mandava pra ela, né? Cara, que legal, né, velho? Um cara como esse, do bem. Uma pessoa do bem que foi massacrada durante aí o início da temporada e o meio da temporada, e conseguiu dar essa volta por cima que não é qualquer jogador. Não é qualquer jogador que conseguiria fazer isso. Não é qualquer pessoa que aguentaria uma pressão dessa, como o Yuri Alberto aguentou, e teria essa volta por cima tão acachapante como o Yuri Alberto teve. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto sempre. Deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto. E vai Corinthians!